colegas, como vocês estão? Espero que mais uma vez estejam bem. Vamos aí para a nossa falando muito sobre finanças, falando sobre dinheiro, falando sobre conselhos, falando sobre trabalho, ok? Então vamos lá. Na apostila de vocês, o treinamento é o 06 e hoje nós vamos falar sobre conselho. E aí, pedir ou não pedir? Eis a questão. O conselho. Todos nós deveríamos procurar conselhos quando tivéssemos que tomar alguma decisão. Sim ou não? Em nossa cultura, a busca por conselhos ela é um pouco assim desencorajada pelos outros. Ah, não vai lá não, faça você mesmo. E as pessoas vão falar que você não deve. Não. Você vai entender hoje que o conselho é algo que está na palavra de Deus e muito importante. Um certo pastor uma vez narrou uma história e ele disse assim: eu fico triste porque muitas pessoas me procuram no meu gabinete para informar as decisões, mas não para serem aconselhadas. E às vezes, quando informam essa decisão, vem com um peso, vem com uma frustração. Isso a gente vai entender um pouquinho melhor durante a aula. Quando agimos assim, nós podemos estar perdendo a oportunidade de tomar um rumo diferente nas nossas vidas, certo? Vamos lá? Antes de darmos início à aula, não esqueça, hein? Inscrição no nosso canal dos Guardiões, clica lá, inscreva-se, receba todas as aulas, os comunicados, ok? Compartilhe com amigos, com os familiares, isso será edificante para eles, beleza? Então vamos lá. A verdade bíblica dessa nossa aula diz o seguinte: a razão para pedir conselho a alguém é ter ajuda na hora de tomar uma decisão, certo? Não é pedir que alguém tome a decisão por nós, mas sim alguém que nos sugira, que nos possam colocar caminhos mais corretos para a nossa decisão. Por quê? Porque a decisão quem toma é você. Por isso que os conselheiros são importantes. A responsabilidade de avaliar e tomar a decisão mediante o conselho que você recebeu é toda sua. Mas se você não tem esse conselho, se você não tem um caminho a seguir, pode se tornar mais difícil a sua decisão. Os pais são seus conselheiros maiores, as experiências que eles trazem, certo? O que nós temos de estrutura em nossa igreja, pastores, os próprios conselheiros, líderes de grupos, eles estão aí para nos apoiar, certo? Para essa semana vai ficar a seguinte tarefa: memorize o versículo que eu vou compartilhar com vocês agora. Provérbios 12:15 diz assim: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. E aí, vamos nos tornar sábios? Vamos buscar conselhos? Vamos falar um pouquinho na palavra de Deus o que fala sobre conselho. Primeiro, Salmo 16:7 diz assim: bendirei o Senhor que me aconselha na escura noite, o meu coração me ensina. Já começa por aí, um conselho de Deus para você, certo? Lá em Salmo 32, versículo 8, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você. Mais um recadinho sobre conselho na palavra de Deus. Você está vendo que lá na primeira aula falamos sobre dinheiro, algo assim, e tudo foi mediante a palavra de Deus. Ela é muito rica para nós. Salmo 119, versículo 105. Olha que riqueza. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Uou! Aí Deus está mexendo realmente conosco. Vamos para mais uma? Está lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E aqui nós estamos caminhando com os conselhos da palavra de Deus. Isso é muito importante. São conselhos que farão você um sábio. Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes.
Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Vocês estão percebendo que hoje nós estamos passeando, nós estamos agregando a palavra de Deus em nosso coração. E esse momento ele está falando de conselhos. E aí, quais os benefícios de se procurar orientação? Você quer saber quais são os benefícios? Então vamos lá, vamos para a Bíblia. Provérbios 12:15. 12:15. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve conselhos. Mais uma vez, para que você entenda que Deus está no controle e Ele quer que você siga a sua palavra, o seu conselho. E Provérbios 13:10 diz o quê? O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Essa aula poderia ter acabado já por aqui. Em 6, 7 versículos nós vimos que o conselho sim é de Deus. A palavra nos traz muito isso. E nós estamos aqui folheando vários livros da Bíblia que nos trazem essa informação. E outra vez em Provérbios 15:2 diz o seguinte: a língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento. Fantástico. Torne-se um sábio, busque o conselho. E agora eu te pergunto, quantas vezes ou quando você pede orientação para alguém a respeito de uma situação, seja na sua casa, na sua escola, na igreja, passando por algumas coisas na vida? E quais os benefícios tem isso feito para você? Veja, na sua apostila tem 3 perguntas aí para que você possa responder e falar um pouquinho. Por exemplo, você lendo em Provérbio 1:8-9, quem deve estar entre os seus conselheiros? Busque a resposta na palavra, tá? Pai e mãe são conselheiros nesse momento de nossas vidas e para sempre serão. Em Salmos 1:1-3, vamos lá. Salmos 1:1-3. Vamos ver o que fala. Vamos juntos, enquanto você responde a tua primeira pergunta aí, que fala exatamente a quem nós devemos pedir conselhos, correto? Vamos lá, Salmos 1:1-3 diz o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Então, dizem que não é bom conselheiro quem? Os ímpios. Busque na palavra de Deus o conselho. Finalizando o exercício, em Provérbios 12:5, nós já lemos, fala o seguinte: os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. Por que você não deve pedir conselhos a estas pessoas ou evitá-las? Porque é enganoso. O único correto e conselho está aqui e através de pessoas que creem na palavra de Deus. Então, nessa aula nós vimos o seguinte: aprendemos que antes de tomar uma decisão importante, devemos buscar a orientação de 3 fontes. Anote aí: o Senhor, a Bíblia e as pessoas piedosas. Que você tenha uma semana abençoada e nos vemos na próxima aula. Tchau!